Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar da Série A4 do Campeonato Paulista? Segundo boletim, hein? Já fiz um boletim da A4, um boletim da A3, um boletim da A2 e um boletim da A1 do Paulistão. Com todas as informações, treinadores, contratações, fórmula de disputa, enfim, todos os detalhes. Agora já vou fazer o segundo de cada um e vou começar nesta terça-feira, 17 de dezembro, falando da A4. A A4 é uma competição nova, a primeira vez que aconteceu foi neste ano, né, com o Rio Branco sendo campeão em cima da Francana e os dois subindo para 3, e neste ano a fórmula foi um sucesso, a federação considerou um sucesso e vai continuar por anos afora. Temos a A1, a A2, a A3 e a A4 e a Bzinha, que corresponde a um quinto piso de competição estadual. Bom, são 16 clubes participantes, a fórmula de disputa é igual às outras, da A3 e da A2, você tem um turno único, 15 jogos na primeira fase. Terminando a primeira fase, os 8 primeiros colocados se classificam para as quartas de final e os 2 últimos são rebaixados para a Bzinha. Aí, primeiro contra o oitavo, segundo contra sétimo, jogos de ida e volta, e aí prevalece a melhor campanha. 2 empates, os 4 primeiros colocados, os times com melhores campanhas vão se classificando. Sempre o time que tiver melhor campanha é classificado. Na A2 e na A3 nós temos pênaltis, 2 empates, lembram? Só na A4 que não, a melhor campanha prevalece. É isso, a competição vai começar 22 de janeiro e nós temos 16 clubes participantes. Eu vou falar de cada um deles, com seus treinadores, claro, aqueles que já definiram, com jogadores que estão chegando e com a primeira rodada. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, hein? A A4 vai acabar, terminou todos os detalhes, já jogo lá, você vê. A3, A2, A1. Aqui você curtir, você clica lá e assiste. Se curtir todas, vai ser um prazer enorme. Você ative o sininho, dê seu like, e aí você dê a sua opinião, faça a sua pergunta, faça a sua sugestão, enfim, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, a gente priorizando aqui o carinhoso futebol caipira, certo? Bom, 22 de janeiro começa a competição. Primeira rodada, Federação Sófia afirmou que 22 de janeiro, estou vendo aqui no meu calendário, é uma quarta-feira. Então a tendência é que todos os jogos sejam quarta-feira, nenhum deve ser passado para quinta-feira. Mas a tabela primeira é provisória, dia 22 vai começar. Quais são os jogos? Em Bebedouro, Inter de Bebedouro e Audax. Em Araçatuba, Araçatuba e São Carlense. Em São José dos Campos, Joseense e Taquaritinga. Em Penápolis, Penapolense e União Barbarense. Em Caieiras, Colorado e Barretos. Em Santos, Jabaquara e Vossen. Na capital, Nacional e São Caetano. E em Jundiaí, Paulista e Matonense. Essa é a primeira rodada. E para a gente não ter nenhum problema de ter privilégio para time A, time B, não tem nada disso, vamos fazer por ordem alfabética os 16 clubes. Começando com a letra A, claro, do Araçatuba. O Araçatuba, que é o técnico Elinho, já tinha falado no vídeo anterior para vocês. E olha, vem anunciando dia após dia as suas principais novidades. Muito legal, a assessoria trabalha bem, você também encontra no Instagram do Araçatuba. E o que aconteceu? Zagueiro Pablo renovou o contrato, zagueiro Felipe Bortolucci veio do futebol sueco, estava na Suécia, foi contratado. O goleiro Henrique Guedes está retornando para o Araçatuba. O meia Caio Bahia também está retornando, tinha ido jogar fora, está retornando. O argentino, zagueiro argentino, Fabrício Sebastian, estava jogando no Nacional de Muriaé, em Minas Gerais, está indo para Araçatuba. O goleiro Zé Lucas renovou o contrato. O volante Moisés veio do Taquaritinga. E o volante, que também joga na lateral direita, Reginaldo Júnior, estava no Queimadense. E por último, o lateral direito, Yuri renova. Então o técnico Elinho está acertando. No dia 8 de dezembro, o último agora, estou gravando o vídeo dia 17,
o clube completou 52 anos do Canarinho, do Araçatuba, e aí fez aquela festa na cidade. O Araçatuba vem se armando bem, hein? Ele foi o terceiro colocado na Bezinha, na teoria não subiria para 4, né? Mas aí com aquelas situações, né? O Red Bull Bragantino na 3 saiu, subiu 15 de Jaú para 3, aí na 4 também teve desistência, né, do SCA Brasil, aí subiu o Araçatuba, enfim, teve todas aquelas situações que eu já falei no vídeo anterior, e o Araçatuba tá lá e vem forte, hein? Vem forte para essa série A4. Do Araçatuba para o Audax ainda não anunciou o seu elenco, mas no último vídeo ele não tinha anunciado o treinador, e agora falou que o Roberto Martins, que fez um trabalho brilhante no Sub-17, ele será o técnico do profissional. Já começou a trabalhar desde o dia 3 de dezembro deste mês, jovens valores revelados pelo clube, alguns jovens atletas que estão em teste. Então, como ainda não tem uma definição total do elenco, existem alguns testes, algumas situações que que o Roberto Martins está preparando. Por enquanto a gente tem a comissão técnica e sabe que o elenco vem trabalhando com muitos jogadores, e também, inclusive, a observação vai acontecer na Copinha, para aí você montar um time para o dia 22, está pertinho, tudo tranquilo com o Audax. Do Audax vamos para o Barretos, que é o técnico Wilson Tadei, a gente já tinha avisado isso, e nos últimos dias o Estádio Fortaleza vem passando por uma reforma legal, para ficar um brincão lá, né, para competição, não ter buraco, gramadinho e tal. E as últimas contratações foram o lateral esquerdo Felipe Melo, do Vossen, lá de Assis, o meia Matheus Rosa, que jogou no Sampaio e jogou no Catanduva, o goleiro Léo Teixeira, que veio do 15 de Jaú, e por último o meia Bruno Pará, que veio do Grêmio Maringá. Então o Barretos também se acertando bem para vir forte na competição. Do Barretos vamos para o Colorado, o time de Caieiras, que foi o vice-campeão da Bezinha, né? Subiu para a série A4 com estilo, né? Surpreendendo o Araçatuba com 2 vitórias nas semifinais. O técnico Wagner Souza ainda estava em definição, ele que subiu com o time foi mantido. Muitos dos jogadores que também subiram estão sendo mantidos, e agora vem passando por um processo como a gente pode falar, de peneira, de análise de jogadores que são enviados e tal, e nos próximos dias promete anunciar o seu elenco. Por enquanto a gente sabe que o Wagner Souza foi mantido e uma base do time que subiu também. Então o Colorado é promessa de vir com futebol surpreendente também. Do Colorado para o Jabaquara, que não tinha anunciado o treinador, mas acabou anunciando o Marcos Fabiano. Ele vai ser o treinador. O Adriano Piemonte, que era o treinador nesta temporada, né, porque não acabou a temporada de 24 ainda, ele agora será o supervisor de futebol. Fez peneiras, está tentando fazer observações de jogadores, muitos jogadores estão sendo enviados, e como tem feito essa peneira, a gente ainda não tem definição de elenco. Mas uma certeza é que o atacante Eric Mamer, que já passou até pela Francana, já fez pelo interior, se não me engano, no Paulista de Jundiaí e tal, ele está confirmado no elenco. Mas como está passando por várias situações, várias peneiras, várias análises de jogadores que estão sendo envolvidos, o Jabaquara só anunciou o Marcos Fabiano, o Eric Mamer, e vai ver agora o que pode analisar e fechar para a competição que começa no dia 22. A Inter de Bebedouro passa pelo mesmo processo. O Edson Vieira é o treinador, ele está trabalhando com uma parte do elenco que subiu também da Bezinha para a Série A4, já está trabalhando desde o dia 3 do 12 e está num processo de observação do elenco para definir quais jogadores ficarão em Bebedouro para jogar a Série A4. Meu amigo Augusto Ambrogi está lá no Joseense, fez o time escapar do rebaixamento na Série A4 este ano, foi mantido, base do time também permanece, vem fazendo também algumas observações no elenco, e uma delas é o zagueiro Jorge Almeida, que ele estava no time Expressão, que é do sindicato dos jogadores que não estão atuando, que estão parados, tem esse time Expressão, que vai treinando, vai fazendo amistosos, vão fazendo observações e os jogadores vão sendo contratados. Então o zagueiro Jorge Almeida foi observado, o Augusto Ambrogi aprovou
e ele vai jogar no Joseense em São José dos Campos, certo? Do Joseense para a Matonense, o Paulo Melo é o treinador, já tinha falado para vocês, o elenco está definido, já vem trabalhando desde o dia 16, ou seja, ontem, eu estou gravando o vídeo hoje, mas como também tem um processo de avaliação interna, antes de você falar esse serve, esse não serve, esse fica, esse não fica, esse eu vou observar mais um pouco, a Matonense divulgou apenas que o Paulo Melo está fazendo esse trabalho e em breve vai anunciar seu time. Mesma coisa no Nacional. O Nacional não tinha nem treinador definiu o experiente Tuca Guimarães. Base do time deste ano fica. A copinha, que vai ser jogada no próprio campo do Nacional, também será um processo de observação. Alguns jogadores também passarão para o time de cima. E aí, ao longo da copinha, o Tuca Guimarães vai definir no elenco. Já o Paulista não, hein? Paulista campeão da Bezinha, agora é SAF, manteve o técnico Fausto Dias. Eu falei para vocês no último vídeo de todas as contratações que foram feitas, vem montando um elenco para ser campeão mais uma vez, e as últimas observações e os últimos contratados foram o atacante Rodriguinho, fez muitos gols no Mantiqueira de Guaratinguetá. Aí o time fez um amistoso com o Desportivo Brasil, acabou empatando por 1-1 no dia 28. Aí trouxe o Wallace Ramírez do São Carlos, que é lateral direito. Também fez um jogo treino com o Primavera, né? Primavera da cidade de Indaiatuba, acabou perdendo por 2-1, e fez um jogo com o Itapirense, acabou perdendo por 1-0. Fausto Dias falou que os amistosos, jogos treinos, na verdade, são tudo 3, 4 tempos de 30 minutos, você roda o elenco inteiro, ele está fazendo observações e está satisfeitíssimo com o seu elenco. Então é sinal que o Paulista vem forte. Pernapolense é o técnico Oscar de Souza, já tinha dito para vocês, mas também o elenco está sendo um mistério. Nenhuma divulgação, muitas observações, testes, peneiras, e ao longo dos próximos dias eles vão anunciando e eu vou aqui anotando tudo para passar para vocês. São Caetano já tem aquela base do elenco que fez uma bela Copa Paulista, trocou só de técnico, né? Agora é o Heron Ferreira. Já tinha falado para vocês que ele tinha uma base de time, alguns jovens talentos, e o São Caetano não vai jogar a copinha, cara. Pela classificação dele no Campeonato Paulista e tal, eu sei, enfim, eu acho isso um pecado da Federação Paulista. Acho que a prioridade tinha que ser os times paulistas e aí você vai adaptando os times de fora. Mas ficou fora, tinha comissão técnica, tinha um elenco pronto e ficou fora da copinha. Então muitos desses jovens talentos vão ser incorporados ao elenco de cima. O Heron Ferreira vai fazer uma peneirona e aí os melhores ficarão. No último dia 4/12, agora completou 35 anos o São Caetano, fez um amistoso com a Portuguesa do Rio, perdeu de 1-0, fez um amistoso com a Água Santa da primeira divisão, perdeu por 3-2, mas o Heron Ferreira falou que está feliz com o elenco. Do São Caetano para o São Carlense, o técnico vai ser o Viola, né? Não é aquele Viola que foi atacante do Corinthians e tal, papapá, não é ele não, hein? Senão a gente vai pensando que é ele, na verdade é o Marcos Vinícius, que o apelido dele é Viola, até pela semelhança e tal. Mas enfim, vem anunciando o seu elenco, hein? Olha, o goleiro Lucas Alves renovou, assim como o lateral esquerdo Matheus Petri. O goleiro Júlio veio do São Carlos, o zagueiro Alisson veio do Flamengo de Guarulhos, o atacante Alex Cícero veio do Caruaru, o volante Gustavo Cabelo veio do Lucena da Paraíba, o lateral direito Oliveira do Barretos, o lateral direito Rian veio do Vossen, o meia Guilherme Vieira veio do Rio Verde, zagueiro João Victori e o atacante Ferreira renovaram, o Luizinho, atacante, veio do Comercial, o David Batista veio do Rio Branco, atacante Joãozinho veio do Alto Esporte, meia Bruninho do Taquaritinga, atacante Vitor Gabriel veio do Etsub de Minas Gerais, meia Cauã Andrade veio do Oeste, o Oeste Brasil, lá do Paraná, atacante Rafinha veio da Francana, zagueiro William Turran renovou, e o meia Caio Melo veio do Pérolas Negros. São Carlense buscou reforços importantíssimos, vem forte, hein? Assim como o Taquaritinga do Diego Souza. Eu já tinha dito no primeiro vídeo das contratações, e olha, chegaram o zagueiro Lucas Luiz do Alecrim,
o zagueiro Marcão do Mantiqueira de Guaratinguetá, o atacante Gabriel Silva do Tupã, o zagueiro Lucas Ruiz estava no time da Bolívia, o goleiro Eduardo renovou, zagueiro Pedrão renovou, o lateral esquerdo Vinícius Lopes veio Independente, o volante Giovani também renovou, lateral direito Rian veio do Vossen, o meia Gabriel Dozolan do Tupinambás, atacante Eric do 15 Piracicaba, atacante Luan do Paragominas do Pará. E por último, chegaram o lateral direito Peu do Tupã e o atacante João Felipe do Guarulhos. Também vem forte o Taquaritinga do Diego Souza. União Barbarense do Toninho Cobra anunciou o lateral direito Masterson do Iberaba e o lateral Wesley do Contagem, os dois times de Minas Gerais. Está trabalhando desde o dia 9 de dezembro, né? O Danilinho Chicota, volante, o Danilinho atacante e o Chicota, volante, voltaram, jogaram esse ano e voltaram. O meia Edgar, que estava emprestado à União São João, também voltou, e assim como o goleiro Ivo Ricardo. Então o Toninho Cobra, aos poucos, vai definindo o seu elenco. E por último, o Vossen, do técnico Marcos Campagnolo, está trabalhando desde ontem, estou gravando o vídeo terça-feira, dia 17, começou a trabalhar ontem. A gente sabe apenas que o Vossen está com um elenco praticamente definido, mas como existem observações, existem testes, jogadores em experiência, o Campagnolo vai analisar e depois, assim que definir, vai divulgar quais jogadores ficarão para a Série A4. Em suma, é isso. Os 16 clubes da Bezinha estão aí, com os seus treinadores, com a sua movimentação de mercado, né? Já temos, então, os 16 treinadores dos 16 clubes, muitos elencos permanecendo, vários jogadores desta temporada, reforços chegando, e a gente tem, a partir do dia 22 de janeiro, uma competição que promete muito equilíbrio, mas com alguns times como o Paulista de Jundiaí forte, como um São Caetano forte, como um Taquaritinga, enfim, vamos observar e a gente vai acompanhando até o nosso terceiro vídeo, certo? Por enquanto é isso, um forte abraço, até a próxima!